Eu duvido que você aplica essas técnicas que eu vou te contar nesse vídeo aqui, meu bem, com o seu parceiro, porque o que eu vou te revelar aqui, quase nenhuma mulher faz na cama e não tem nada a ver com borboleta paraguaia, sentada mirabolante, técnica de bola gato, nada disso. São coisas realmente diferenciadas que os homens gostam e muito no Aragá, porque talvez eles nunca tenham recebido esse estímulo antes. Então, sem mais enrolação, sem mais delongas, bora pro vídeo. A primeira técnica talvez seja a mais comum, mas mesmo assim poucas mulheres fazem isso com o homem, que é a punheta êxtase, que não é nada mais nada menos do que a mulher simular a nhanheta com a mão dela, como se ele estivesse batendo uma pra ele. Calma que eu vou te explicar. Então imagine que você tá atrás aqui, encostada na cama, e eu sou o homem, eu tô aqui na frente. Então os dois estão lá pelados, maravilhosos, juntos, e você encostado aqui na cabeceira da cama, e com a perna aberta, você vem com a sua mão, passa com a frente aqui, e você começa a tocar uma pra ele, nessa posição, com os corpos colados e com sua boca bem no ouvido dele para falar aquelas coisas calientes, aquelas coisas maravilhosas, aquelas coisas que excitam o homem, sabe? Então esse é um tipo de nhanheta que poucos homens já receberam, porque normalmente é aquela coisa assim padrão, que a mulher tá sentada, ajoelhada, algo que é gostoso, mas é o padrão, é o tradicional, e quando você faz a nhanheta êxtase, simulando a mão dele, com esse corpo colado, sabe? É muito mais gostoso. Se tu não quiser fazer na cama, tem uma outra forma de fazer também, que é o homem sentado numa cadeira firme, você chegando por trás, você em pé, ele sentado, e aí você consegue fazer uma pra ele também, enquanto fala aquelas coisas calientes no ouvido dele. Então das duas formas funcionam super bem, tá, meu bem? Agora bora pra segunda técnica, que essa é maravilhosa, tá? E ela é sutil, simples, porém muito poderosa, que é o toque de ar, que é um tipo de toque tântrico que eu vejo pouquíssimas mulheres fazendo na relação, que é você tocar com a ponta dos seus dedos, provocando sensações eletrizantes na pele do cara. Vou te explicar como que ela funciona. Normalmente as mulheres estão acostumadas a pegar assim, ir direto ao ponto, pegar no cara, no peitoral, no jubileu dele, e pega a palpa, beleza, é gostoso, funciona, mas quando você faz um estímulo mais leve, despretensioso, tocando a ponta dos seus dedos ou a ponta das suas unhas pelo corpo dele como forma de preliminar, ou até mesmo antes de fazer um estímulo, como por exemplo bola gato, que você toca ali na virilha, fazendo com as suas unhas assim, tocando de forma desordenada, sem um padrão, sem pressa, isso é muito gostoso. E o segredo desse toque não é o toque em si, é o que vem depois, porque quando você fica lá 2, 3 minutinhos tocando assim, provocando ele, antes de ir para um estímulo mais intenso, como a própria nhanheta, ou bola gato, ou a metelância em si, tudo vai ficar mais intenso. Ou seja, tu fica lá 3 minutinhos passando no corpo dele com as suas unhas bem de leve, bem tranquila, sem pressa nenhuma. Aí quando você for fazer, colocar a boca no trombone, vai ser muito mais gostoso, muito mais intenso. E não tem muito segredo, tá? É só você passar realmente as suas unhas pelo corpo deles, que deixa mais gostoso. É só você passar um óleo corporal mais quente, por exemplo, de canela, por exemplo, de cravo, né? Fica mais gostoso ainda, tá? Mas não tem segredo nenhum. Passe as suas unhas de forma leve, não precisa ser muito rápido, não demonstre pressa, de forma leve, tranquila, pelo corpo, pelas zonas erógenas, pela virilha e até mesmo no jubileu. E até lembrei de uma coisa que maravilhosa que tu pode fazer. Se tu sai com um cara, por exemplo, que ele tem dificuldade de ficar ereto, que ele tem dificuldade de manter a ereção, né? A melhor técnica que funciona é você acalmar esse homem, deixar ele tranquilo, deixar ele deitado e começar a passar a sua unha pelo corpo dele. Porque muitas mulheres vão lá e começam a ir direto ao ponto, pegar no jubileu dele e fazer o movimento, esse movimento aqui, só que isso normalmente não funciona, porque isso é um reforço implícito de que ele precisa ficar duro, isso acaba causando mais nervosismo e mais ansiedade para esse homem. Agora, quando você passa a sua unha pelo peitoral dele, pela barriga dele, pela virilha, pelo interior da coxa, pelos glúteos de forma leve, despretensiosa, a consequência é que o jubileu dele vai ficar duro, acredite em mim, isso é magnífico. Testa lá e depois me conta nos comentários como é que foi. A terceira coisa que os homens gostam e muito, mas quase nenhuma mulher faz, é a massagem tântrica, tá? A massagem normal é maravilhosa, muita gente faz, é gostoso, é perfeito.
Porém, a massagem tântrica tem um lugarzinho especial que eu já vou te explicar o porquê. Como que funciona essa massagem? Ela é diferenciada porque o foco dela é a sensibilidade, são as sensações e o foco é unilateral. Normalmente numa relação íntima tradicional existe uma cobrança de performance, principalmente do homem, onde ele precisa ficar ereto, onde ele precisa proporcionar prazer, tem uma logística ali, isso acontece com os dois, é o normal, né? Porém isso gera uma ansiedade, um nervosismo, talvez a pessoa não se entregue por completo, sabe? Agora, numa massagem tântrica, onde você vai proporcionar prazer para ele, onde você vai entregar uma experiência que vai começar relaxante, que vai começar leve, onde ele não tem que se preocupar com nada, onde ele não tem que ficar ereto, onde ele não tem que sair a proporcionar prazer para você, onde ele não tem que ter que ficar na metelância, ele só tem que sentir e aproveitar. Então, quando você faz esse combinado prévio com ele, que ele vai receber uma experiência só dele, para ele sentir que ele não precisa se preocupar em retribuir, apenas aproveitar, tudo fica muito mais gostoso. As sensações se afloram, o corpo dele se permite sentir coisas que numa relação íntima tradicional talvez ele não sentiria. Então é um tipo de experiência, meu bem, que vale a pena você pesquisar, vale a pena você aprender. Não tem como eu te ensinar aqui como fazer exatamente a massagem tântrica, porque é uma coisa que tem um certo nível de complexidade. Porém, é um tipo de experiência que poucas pessoas passam, e as que passam por essa experiência sentem algo maravilhoso. Só que um alerta pra você, meu bem, não faz esse tipo de massagem naquele homem que não prioriza o teu prazer, que não valoriza você, aquele homem que não te faz atingir o orgasmo, por exemplo. Porque não adianta você fazer uma experiência como essa num homem que ele só foca no prazer dele, que ele tá cagando pra você. Então é um tipo de experiência pra você fazer com aquele homem que foca em você, que prioriza em você, que tem uma relação íntima gostosa com você. E a massagem tântrica é uma troca, ou seja, num dia você faz nele, proporciona uma experiência incrível, só que no outro dia ele pode fazer em você. Por isso que é uma coisa que funciona muito bem entre os casais, porque é uma troca onde um faz um dia, outro faz no outro. É claro que não é pra você fazer sempre, tá? Isso aqui é uma vez ou outra. Mas é algo muito gostoso, que reforça a intimidade, reforça a conexão, proporciona sensações únicas. Então, vale a pena você aprender a respeito. Agora, a última coisa é esse brinquedinho aqui, ó. Um vibrador masculino, tá? Vou mostrar pra vocês como é que funciona, tá? Porque isso é uma coisa pouco difundida. Muito se fala do vibrador feminino, tal, é aquele baletizinho, ou tem a varinha mágica, mas pouco se falam do masculino. Esse aqui é só um deles, tá? Então como é que ele funciona? Ele tem, por exemplo, a parte de vibração aqui, normal, como de qualquer tipo de vibrador, mas ele tem aqui um anelzinho que você coloca bem no jubileu do homem, né? Tem a parte menorzinha para caso o jubileu for menor, ou a parte mais grossa, caso o jubileu for maior. Então você pode muito bem colocar aqui dentro do jubileu dele, que vai pegar tanto o estímulo do jubileu quanto nas boletas, causando um estímulo muito gostoso pro homem. Só que uma dica que eu te dou, que não é só você colocar no jubileu, tá? Tem que provocar bastante o homem para isso aqui realmente funcionar, né? E muitos homens podem ficar assustados de primeiro. Então é bem normal, por exemplo, a primeira relação que você vai testar isso aqui no homem, ele ficar mais assustado do que gostar. Porém, quando ele abaixa as barreiras, quando ele vai, vou deixando esse estímulo aqui, aí vai ficando mais gostoso, porque é algo novo para ele. Então isso aqui funciona muito para você colocar no jubileu dele e pegando as boletas, ou para você tirar do jubileu e usar apenas a parte que vibra na parte da costura, principalmente, na parte da costura ali, embaixo das boletas, que é uma sensação muito gostosa pro homem. Mas Bruno, meu homem não vai gostar disso, ele é muito conservador. De fato, meu bem, tem homem que não vai gostar porque eles têm essa barreira emocional de que, meu Deus, isso é coisa de mulher, eu não posso gostar disso, eu gosto mais da metelança. De fato, você pode enfrentar esse problema aí não tem o que eu possa fazer a respeito. Esse cara precisa de terapia porque ele tem masculinidade frágil pra caramba, já que ele não tá se permitindo sentir uma coisa que pode ser gostosa e que não tem nada a ver com ele ser homem ou ele ser mulher. Tem nada a ver com isso. Mas a dica está dada, meu bem. Vibradores masculinos são gostosos, vale a pena você explorar, porque caso o seu homem seja um pouco aberto a isso, ele pode sentir coisas magníficas com você, que eu te garanto que nenhuma outra mulher fez com ele. Meu bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas maravilhosas que eu trouxe pra você aqui. E agora eu quero te fazer um convite, tá? Se você, por acaso, tem dificuldade para atingir o orgasmo, você se sente travada na relação a dois, sente que você não consegue atingir o ápice com o seu parceiro, ou você quer alcançar o ápice na penetra, eu criei um treinamento completo onde eu separei as 20 principais técnicas e posições que mais fazem mulheres comuns alcançarem o ápice na penetra, ter orgasmos múltiplos, até mesmo ter aquele squirt magnífico, intenso e com muita facilidade. Tudo que você precisa fazer é clicar no primeiro link da descrição aqui embaixo desse vídeo. Tem todas as técnicas lá em aulas explícitas, tá? Por um preço muito,
muito baratinho para destravar o seu orgasmo de uma vez por todas. Então chega de viver uma vida íntima frustrante, meu bem. Transforme a sua vida íntima da água pro vinho de uma vez por todas e se torne uma mulher orgástica de verdade. Meu bem, lembra de se inscrever no canal, deixar um like aqui embaixo e eu te aguardo no próximo vídeo, tá? Um beijo pra você e até mais.